Olá, boa tarde. Bem-vindo todos e todas ao painel de Jornadas de Empregabilidade e Programação, onde convidamos vocês a fazer um percurso formativo com uma transformação, inclusão, conhecimento e empoderamento digital. Eu sou a Laís Dourado, coordenadora pedagógica de projetos aqui da Recode, e hoje a gente vai falar sobre empregabilidade e soft skills. E para isso a gente contou com a participação de uma convidada super especial, que é a Adriana Fará. Ela é graduada em administração pela PUC, ex-head de gerente de gestão, possui 15 anos de experiência em recursos humanos, tendo participado de alguns projetos que envolvem cultura organizacional, programas de liderança e de desenvolvimento de jovens talentos. Bem-vinda, Adriana. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo. Então, para começar, né, a gente trouxe a Adriana para compartilhar um pouquinho, né, da importância da gente desenvolver as habilidades socioemocionais e mapear aí algumas competências que a gente precisa desenvolver em relação à empregabilidade, né? E para a gente começar, Adriana, eu queria te fazer uma pergunta, né? É verdade que as pessoas elas são contratadas por competências técnicas e demitidas por competências comportamentais? Pois é, essa é uma frase bem tradicional, assim, do mundo corporativo, porque o que acontece? Então, assim, respondendo a pergunta, na maioria das vezes é verdade, na grande maioria das vezes, né? E por que isso acontece? Atualmente, as empresas dão mais foco no processo seletivo para a parte técnica. Então, um teste de uma matéria específica, um teste de uma linguagem de programação, por exemplo. Então, fica muito mais objetiva, né, essa avaliação relacionada à parte técnica. O que acontece é que nós somos seres humanos se relacionam, tem que falar com outras pessoas. A gente está provavelmente em empresas que têm equipes, né, trabalhando em conjunto. Então, essa outra parte, que é a parte prática, quer dizer, então eu faço um teste lá de uma matéria específica, tiro uma nota alta e aí sou contratada. Quando eu entro na empresa, eu sou colocada sob pressão, eu sou colocada numa equipe que é diferente de mim, que estudou em outros lugares, conhece outras coisas, fala de uma maneira diferente do que eu estou acostumada a me comunicar. Então, tudo isso acontece de uma forma intensa, né? Quando a gente entra nos nossos novos empregos. E aí o que acaba acontecendo é que dentro das empresas, a parte técnica, ela é importante, claro que sim, mas ela pode ser ensinada, ela pode ser uma vivência, né, dentro da empresa para você aprender alguma coisa específica. A parte técnica, até falando, por exemplo, da área de tecnologia, é uma coisa que está sempre em atualização, então a gente nunca sabe tudo, né? E às vezes o que a gente aprendeu ano passado, esse ano a gente já não usa tanto. Isso acontece em outras áreas também. Mas a parte do comportamento, ela é essencial. E se a gente parar para pensar com essa questão de inteligência artificial, né, os robôs, as máquinas, o que sobra? Sobra a competência do ser humano, que é essa competência da empatia, da comunicação, da relação com os parceiros de equipe e tudo mais. Então, as empresas geralmente, né, quando a gente fala dessa frase, quer dizer, poxa, a pessoa é tão boa tecnicamente, mas chega para fazer gestão de uma equipe ou para fazer um pedido para uma área do lado, enfim, a pessoa não consegue trabalhar, ninguém consegue trabalhar com aquela pessoa. Então, a parte técnica ela acaba ficando em segundo plano, porque aquilo já não faz mais tanta diferença, né? Então você fala, poxa, ela é o as da programação, mas quando vai falar com a equipe, distribuir as atividades e tal, é uma comunicação não muito assim, né, acolhedora, uma comunicação que os outros não percebem como algo, às vezes até uma coisa mais agressiva. Então, acho que é por isso que a gente fala muito sobre as competências técnicas e comportamentais. E as competências comportamentais, elas muitas vezes são aquelas que vão fazer você, inclusive, ir subindo na sua carreira.
porque quanto mais a gente sobe na pirâmide hierárquica, entre aspas, tradicional, menos técnica a gente usa e mais comportamento, que são as soft skills, né? A gente fala de competências socioemocionais, comportamentais, soft skills, é tudo, estamos falando do mesmo assunto. Então, como eu me relaciono, como eu negocio, como eu me comunico, como eu desenvolvo outras pessoas, tudo isso a gente acaba desequilibrando. Quando a gente começa na carreira, a gente usa muito a nossa parte técnica, porque muitas vezes você está lá num projeto específico, quer dizer, a tua parte técnica pesa mais. E aí você vai indo para ser promovida, para gerir uma equipe, para ser, né, assim, desenvolvedora de um projeto específico, num cliente específico, e aí a tua habilidade de relacionamento vai pesar muito mais do que a parte técnica em si. E fiquei pensando aqui também, a gente está falando de empregabilidade, né, Adriana, que a empregabilidade não é só a gente entrar, né, no lugar, mas como é que a gente se mantém, e isso que você trouxe, né, como é que a gente vai evoluindo, né, então, acho que a gente está bem alinhada aí dentro desse pensamento, né, e em relação a gente entrar, né, como porta de início, dentro de uma empresa, como é que a gente se prepara para demonstrar justamente esses pontos que não são técnicos, né, mas que eles são um pouco mais sutis, digamos, né, na entrevista? Esse é um ponto muito interessante, porque a gente na entrevista responde a certas perguntas, né? Então, dependendo de quem está entrevistando a gente, se não vem uma pergunta muito relacionada à questão de comportamento, né, às vezes a gente fica um pouco, poxa, não me perguntaram também e tal. Então tem os dois lados. Acho que a gente precisa ir preparado. Primeira coisa, como é que a gente se prepara? O autoconhecimento, né? Então, assim, primeiro, como que eu me comporto ou como que eu reajo diante certos acontecimentos. Então, no meu dia a dia, mesmo na escola, na faculdade, num curso, se eu tenho um prazo muito curto para entregar, eu fico estressada. Como que é quando eu fico estressada? Eu produzo mais, eu produzo menos, eu paraliso, eu sou mais agressiva na minha comunicação com as pessoas da minha casa, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que entregar. Então, o autoconhecimento para o mundo do trabalho, né, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre os nossos comportamentos, você observa na tua vida pessoal também, né? Então a gente tem como a gente reage a certas emoções e como que a gente lida com as nossas emoções, na verdade, acontece com a gente o tempo inteiro, né? A gente fala sobre feedback, a gente recebe feedback o dia inteiro, né? Dos pais, dos irmãos, dos filhos, parceiras, parceiros. Então, eu acho que a primeira coisa de como a gente se preparar é a gente se conhecer, e a gente se conhece na observação. Então, as coisas que acontecem ao meu redor, independente se é num trabalho, na escola ou em casa, como que eu reajo? Então, acho que esses são pontos importantes. Como é que eu falo sobre isso na entrevista? A gente, quando é entrevistada, pode perguntar também. Então, quando eu recebo uma pergunta, vou primeiro para essa parte. Quando eu recebo uma pergunta relacionada a comportamento, geralmente como ela vem? Adriana, você participou de algum projeto? Me conta um projeto que não deu certo. Aí a gente fica, nossa, mas como é que eu vou falar que não deu certo? A culpa era de quem e tal? E na verdade o que a pessoa quer saber é exatamente, porque vários projetos não dão certo numa empresa e na nossa vida também. E aí como é que a gente dá essa volta por cima? Como é que a gente reage e tal? Então, a primeira coisa é a gente prestar atenção e poder conversar de uma forma clara com relação a isso. Então, por exemplo, olha, não deu certo, mas aí a gente parou, pensou, eu era líder do projeto, a gente, né, pensou numa outra alternativa, a gente sugeriu uma outra abordagem, né, tentou acalmar um pouco os ânimos. Estou dando um exemplo bem específico, mas é mais ou menos como que as perguntas vêm, né? Quando você fica frustrada, né? Quanto tempo você demora para realmente, né, voltar e tal? Então, tudo isso são perguntas que podem vir relacionadas ao nosso comportamento. Muito no mundo do trabalho vem perguntas relacionadas a prazo, a pressão, a comunicação, a colaboração, né? Então, eu acho que são pontos que a gente precisa
ficar alerta para poder se observar como que a gente conta e expor com clareza. Agora, às vezes a pergunta não vem, né? Então, a gente, como candidata, que eu estava comentando, pode fazer perguntas também relacionadas a isso. Por quê? Porque a gente, quando se conhece, né? Esse é um ponto que é bem interessante nessa questão da empregabilidade, que depois eu queria falar um pouco especificamente dessa palavrinha. A gente precisa saber qual que é o ambiente para onde a gente está indo. Né? E quanto mais eu me conheço, mais eu faço perguntas sobre esse ambiente para saber se é um ambiente que eu vou estar num lugar onde eu vá performar com mais tranquilidade, né? Que eu tenha um ambiente de aprendizado, enfim. Então eu pergunto: geralmente vocês trabalham quantas horas por dia? Os projetos aqui vocês entregam em quanto tempo? Você pode hoje em dia buscar muita informação também na internet. Hoje, né, tem muitos sites que falam sobre como é trabalhar nas empresas. Então, acho que essa preparação, né, essa pesquisa prévia, tanto da onde você vai entrevistar quanto sobre você mesma, pode ajudar muito em comunicar. E uma coisa interessante relacionada a entrevistas, eu particularmente gosto muito de indicar para os meus alunos e para as pessoas com quem eu faço, né, para quem eu dou mentoria, para treinar, né? Porque você fala, poxa, mas eu vou lá, vou falar ensaiado e tal. Não é isso. Quando a gente pensa uma coisa, nem sempre ela sai da maneira que a gente pensou. Né? Quantas vezes você não discutiu com alguém na mente quando você foi falar, não foi nada daquilo, né? Exatamente. Então, eu sou muito assim incentivadora e eu faço isso nas minhas apresentações também e nos momentos que eu tenho que conversar. Porque quando a gente treina, as palavras vêm, e se a gente fica um pouco nervosa, isso ajuda, né? Porque quando a gente está nervosa, a palavra não vem, a gente não consegue falar, a gente não vai conseguir passar a informação que a gente gostaria de passar. Então, esse treino, fala no chuveiro, fala olhando para o espelho, fala para alguém que mora na sua casa, fala para um amigo, você vai contar a sua história, porque é a sua história, não tem certo e errado. Então, como que a gente passa essa informação com a maior clareza possível? Mas que se você treinar antes, por exemplo, palavras sinônimas vêm, improvisar. A gente acha que as pessoas que falam de improviso são as pessoas que mais treinam, porque o improviso vem de você estar familiarizado com os termos, com aquilo que você vai querer comunicar. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu gosto de pensar também um pouquinho, você foi falando, né? Eu fui me lembrando das minhas entrevistas, né? Algumas foram boas, outras nem tanto, mas é o processo, né? Que realmente a gente vai passando pela essa vivência e a gente vai treinando, a gente vai se familiarizando também com a gente mesmo dentro daquela situação, né, Adriano? Eu acho que a gente se autoconhecer em diversos lugares, né? Às vezes tem uma situação que eu me sinto muito confortável, mas diante de uma entrevista, às vezes eu fico muito tenso, né? Então, e se conhecendo também em diversos ambientes, né? E eu gosto muito de pensar na entrevista como um encontro, porque é um lugar em que as duas partes estão se conhecendo, né? Tanto a empresa está te conhecendo, aquele entrevistador está te conhecendo, mas você também tem a opção de colocar perguntas, colocar questões e até a forma como você coloca trazer essas possibilidades que, caso não sejam feita pergunta voltada para esse tema específico, né, em que você vai colocando alguns pontos e vai demonstrando isso, né, de uma forma que eles percebam, né, quem é você e como é que é o seu jeito de ser, né, então eu acho isso também, eu gosto de pensar nessa questão do encontro para também tirar um pouco dessa tensão, né, dessa formalidade, claro, é um encontro diferente, né, mas eu gosto muito de pensar sobre isso. E em relação, né, você falou um pouquinho mais sobre soft skills, né, trouxe alguns pontos, mas o que você considera que seja principal aí das soft skills para essa questão da empregabilidade? Ótimo. Antes, eu queria te falar que eu também, quando converso com os meus alunos, eu falo sobre essa questão do encontro, na questão da roupa. Porque muitos perguntam, muita gente compra roupa nova para fazer uma entrevista e tal, e aí também de aprendizados, né, de entrevistas e encontros, eu acho que é importante a gente estar com uma roupa confortável.
Então, eu sei que não é o tema aqui, mas assim, só para não deixar, às vezes a gente compra uma roupa nova e quando você senta para conversar, você vê que te trava aqui para falar. Eu, por exemplo, falo muito com a mão. Então, eu não posso estar com uma coisa que é apertada, porque eu fico. Aí que acontece? Eu não falo né, à vontade do jeito que geralmente eu falo. Então, por mais que as pessoas de repente, não, eu vou comprar uma blusa nova, eu vou comprar, não tem problema, mas usa essa blusa antes, algumas vezes, para você ver se quando você fala, se tá, né? E a mesma coisa no encontro, às vezes você compra uma roupa nova para ir no encontro, chega lá, o negócio não tá confortável, você também não consegue desenvolver ali um papo mais interessante. Eu adoro esse exemplo que você deu, porque eu acho que ele tá muito na nossa realidade, né? E dá para todo mundo fazer esse paralelo e pensar que a gente precisa estar à vontade para conversar. E quando a gente se conhece, então, desde a vestimenta até a questão da nossa história, né? Eu acho que o principal é como que eu vou contar a minha história, porque essa pessoa não me conhece. Então, qual que é o meu ponto positivo? Como que eu posso contribuir? O que eu já fiz no passado que eu sei, porque eu estudei sobre essa empresa, sobre os projetos que essa empresa faz, e eu sei que tem uma conexão com aquilo que eu já fiz, né? Quantas vezes você não saiu de uma entrevista ou de um papo falando, nossa, devia ter falado aquilo, nossa, mas óbvio que acontece da gente esquecer, a gente tá lá, você não pode levar, né, o seu caderninho para, olha, peraí, deixa eu ler aqui óbvio que não é assim, mas quando você exercita e fala e tal, tudo isso vai te ajudando a você linkar uma ideia na outra, a você lembrar o que puxa um, o que puxa o outro, então, acho que tem essa dica, assim, ela é bem interessante. Quando a gente fala das competências, né, principalmente das competências comportamentais, uma coisa só interessante são os coeficientes, né? Quando a gente falou lá na primeira pergunta que você fez, que né, a questão técnica versus a comportamental, né? Então, como é que a gente mede a parte técnica, o conhecimento, a inteligência? Muita gente conhece o QI, né, o coeficiente de inteligência, o QI daquela pessoa é fora do normal, é acima, é abaixo, é na média, enfim. Então, antes, né, da gente entrar nessa era das competências socioemocionais, se falava muito do QI. Só que hoje existem outros dois Qs que fazem a composição, né, para o nosso modo de viver, encarar o mundo, não só o mundo do trabalho, que é o coeficiente emocional e o coeficiente de adaptabilidade. Então, quando a gente está falando do coeficiente emocional, é justamente onde entram, e de adaptabilidade também, onde entram essas competências comportamentais. Como que eu lido com certas emoções, como que eu reajo, e a questão da adaptabilidade também. Por exemplo, estamos numa crise, a empresa precisou mudar o projeto, o cliente mudou o prazo. Então, como é que eu me adapto? Né? Eu fico brava e inflexível e não, o combinado era tal, e quando você vê, já passaram 2 dias que você está brigando com as pessoas e o projeto tem que ser entregue naquele outro prazo da mesma forma, ou não? Como que é a tua flexibilidade de entender, se colocar no lugar do outro? E aí o que a gente vê é que 80% do sucesso, assim, entre aspas, que a gente fala, né, do bem-estar das pessoas nesses lugares de trabalho, tem relação com o que é e com o que há. Então, com coeficiente emocional e de adaptabilidade. E 20% tem a ver com a questão técnica, a inteligência específica, o conhecimento específico de um assunto qualquer. Então, isso é muito interessante, porque tudo tá. Óbvio que é tudo um equilíbrio, depende do projeto, depende da tua posição na hierarquia, tudo isso, mas eu tenho certeza que as pessoas que têm, né, um coeficiente emocional, um coeficiente de adaptabilidade, permanecem mais tempo nas empresas, têm mais o networking ali que a gente fala, né, que é aquela rede de relacionamentos, que isso é muito importante para quando você vai entrar, para quando você está na empresa, de repente quando você sai e vai para um outro projeto, isso é o que você vai carregando na sua carreira. Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar disso, porque, claro, a gente tem que, né, a gente entra para uma posição por conta do que aquela posição faz. E a maioria das vagas são muito relacionadas à parte técnica. Então, alguém fala: olha, um analista de contabilidade tem que saber essa ferramenta, né? A programadora júnior tem que saber essa linguagem de programação. Então, assim, a gente sabe que hoje ainda as vagas estão muito puxadas para a parte técnica. Poucas vezes a gente vê assim
queremos uma pessoa comunicativa, você vai falar com o cliente, é diferente a abordagem, né? Existem, né, vagas assim, claro, mas ainda são poucas, né? Então, tem esse equilíbrio entre o que eu sei, né, o meu conhecimento específico técnico e o meu conhecimento do ponto de vista emocional e de adaptabilidade. E aí, respondendo finalmente sua pergunta, assim, a gente tem, até é um material que eu gosto de acompanhar, que o Fórum Econômico Mundial, todo ano lança alguns relatórios relacionados ao futuro do trabalho, as competências do futuro, quais são as novas profissões. Então, a gente sempre está de olho, principalmente para a parte de tecnologia, aparecem muitas novidades, né? E nesse último relatório, vieram as 15 competências para o ano, para que a gente desenvolva até o ano de 2025, né? E assim, a maioria avassaladora, sei lá, 80 e poucos por cento, quase 90% dessas 15 competências são competências socioemocionais, né? Então, a parte técnica é importante, mas olha o que a gente está falando. E assim, esse futuro 2025 está aí, né? Quer dizer, é algo que já está acontecendo, né? A gente fala das competências do futuro, mas elas também são competências do presente. Então, algumas competências que esse relatório fala, e eu concordo bastante, tem a ver com pensamento crítico, tem a ver com inteligência emocional, criatividade, colaboração, o pensamento analítico, né, que é você realmente ter uma visão um pouco mais global do que está acontecendo, resolução de problemas. Então, principalmente de problemas mais complexos, né? Hoje a gente vive num mundo global, uma coisa que acontece num lugar tem uma interferência direta, né, em outro continente, por exemplo. Então, são várias competências, são essas 15, mas eu acho que eu gosto muito, né, da parte de resolução de problemas, porque eu acho que é uma competência que te ajuda tanto no pensamento analítico, né, tanto na questão de trazer soluções. E tem uma que é a criatividade, que eu acho que é aquela que a gente usa no dia a dia mesmo, né? Então, dando uma ideia para, sei lá, outro dia meu sobrinho precisou de uma fantasia para a escola e aí não dava tempo, ele não queria nada do que ele tinha. Qual é a criatividade, né? A gente vai precisar achar ali uma sugestão para ele, alguma coisa diferente, ali, né, em 2, 3 horinhas, para que ele ficasse satisfeito, feliz e fosse. Então, assim, são coisas desde o dia a dia até a gente estar num projeto, acabou o orçamento, como que a gente traz uma solução interessante, mas com menos dinheiro, mas que a gente consiga concluir. Às vezes a gente está muito apegado a uma solução específica quando a gente fala de aplicativos e sites e tal, coisas muito num modelo tradicional, e aí você sai da caixa e traz uma outra alternativa, pensa de uma outra forma. Então, eu gosto muito de usar essa questão da criatividade como esse mundo muito, assim, essa ferramenta sem muito limite, né? Dependendo do ambiente onde você está, tem maior ou menor propensão para você colocar ali ideias que, entre aspas, podem parecer malucas, mas elas são ideias. Quantas ideias que eram malucas, sei lá, 10 anos atrás, a gente está vendo hoje como uma coisa super normal e aceita pela sociedade, pelo mundo, enfim. Então, repetindo, assim, eu acho que a criatividade, a colaboração, a resolução de problemas, inclusive são competências que a gente trabalha muito na Recode. Agora, a comunicação, ela é primordial em tudo. Então, eu nem colocaria assim como um ponto específico. E quando a gente está colaborando em equipe, a gente se comunica, né? Quando a gente está resolvendo algum problema de um cliente interno, eu preciso me comunicar. A questão do pensamento crítico, né? É exatamente até como eu me comunico comigo mesma. Quer dizer, um monte de informação que está por aí, eu aceito essa informação, eu questiono, eu faço links com coisas que eu já sei, coisas que eu gostaria de aprender. Então, para mim, acho que essas são muito importantes. E tem uma que eu deixei para o final, assim, para falar, que é a questão da aprendizagem contínua e aprendizagem ativa, né, que a gente fala. Porque, e é uma das competências que o Fórum Econômico Mundial também coloca ali entre as principais. Por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade muito alta. Então, quando a gente fala de tecnologia, principalmente,
o que a gente está aplicando hoje, né, do que a gente aprendeu 10 anos atrás ou 5 anos atrás? Como que as coisas se movimentaram, se atualizaram, né, numa velocidade muito grande? E nem sempre vai ser um novo curso de faculdade, uma pós-graduação, alguma coisa super formal. Mas é uma palestra que você assiste, é um curso no YouTube, alguém falar, é um livro, né? Quantas vezes a gente não lê um livro e falou, nossa, isso aqui foi uma palestra, isso aqui foi um MBA, isso aqui valeu por, né? Então, eu acho que tem essa questão da gente estar sempre alerta, né? Onde que a gente vai consumir o conteúdo que vai fazer com que a gente esteja sempre aprendendo. E essa aprendizagem ativa, ela vai conectando os pontos, né? Então a gente pega coisas que eu já aprendi no passado, conecto muitas coisas, né, que são ditas como inovadoras, são uma repaginada de algo que aconteceu 10, 15 anos atrás e que as pessoas que estão fazendo hoje não viveram essa época. Então, né, e às vezes você vai contar alguma coisa para os seus pais, olha que coisa, fala, nossa, mas na minha época já tinha isso, só era um pouquinho diferente. Aí a gente fica, é verdade. Poxa vida, eu não sabia. Achava que era nossa, né, a invenção da lâmpada. Então, a aprendizagem, e principalmente, eu acho que a questão do acesso a esses conteúdos, hoje está muito mais disseminado. Né? Então, quando a gente fala de internet, a gente vê, é claro, tem o lado negativo, que é muita coisa, mas tem um lado positivo, que é você ir buscar o conteúdo específico e muitas vezes de forma gratuita tá lá para que você consiga consumir, aprender e tudo mais. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala: não somos o que sabemos, mas somos o que estamos dispostos a aprender. Então, eu acho que essa condição da gente se considerar, eu me considero uma pessoa que está aprendendo, né? Eu vou fazer 40 anos no ano que vem, e nossa, quando eu vejo a quantidade de coisas que eu tenho para aprender, eu falo, nossa, porque às vezes a gente acha, nossa, eu já fiz a escola, terminei minha faculdade, agora vou trabalhar, né? Como se fosse uma coisa assim, já estudei, já sei, agora eu trabalho, exatamente, o checklist. E na verdade não, a questão da aprendizagem, ela é contínua e ela vai mudando, a necessidade do que é, de quanto tempo, qual forma, isso vai mudando com o tempo também. E eu acho que tem muito movimento cíclico, né, Adriana? Então você falou um pouquinho, né? Às vezes a gente acha que está inventando a lâmpada, né? Tipo os Jacksons, né? É um desenho antigo, né? Então agora a gente está vendo tudo isso, né? Um pouco mais dentro da nossa realidade, mas que a gente achava que isso nunca era possível. E como realmente o mundo dá voltas e as coisas são cíclicas, né? E elas vão se revivendo de uma outra forma, né? Numa outra perspectiva. Então, 2025 está aí, né? E como é que essas competências, eu acho que tanto as técnicas, né, quanto as comportamentais que você está trazendo, elas são um aprendizagem contínuo da vida. A gente nunca para de estudar, né? A gente nunca para de ir atrás. Então, eu acho que os pontos que você trouxe, né, são pontos que, na verdade, a gente sempre tem que ter como atenção para que, sim, cada vez a gente esteja mais atualizado, né, nesse sentido de estamos nos comunicando com pessoas, estamos sim, né, nos atualizando tanto do ponto técnico, mas também desse ponto comportamental e olhando para si, né? Quando a gente entrou aí na pandemia, o quanto o movimento também foi de olhar para si, quanto também a gente não precisava entender um pouco mais de questões voltadas propriamente à tecnologia, né? Então, eu acho que essas duas competências, elas sempre têm que andar juntas, né? Nenhuma aqui, nem outra aqui. As coisas, a gente às vezes separa em caixinhas para a gente ter consciência e entender, né? Para ficar um pouco mais didático, mas na verdade, que nem você falou do seu sobrinho, né? Ele resolveu um problema, para ele era um problema sério. Como é que eu não vou com essa fantasia, né? Uma fantasia nova, enfim. E ele usou criatividade, enfim, ele com outras pessoas, com você, então teve uma colaboração, né? Então, como isso também não está ligado ao nosso dia a dia e a gente vai estudando e vai entendendo dentro da caixinha, mas isso está no nosso dia a dia, né? Está no nosso entorno. Então, muito, muito legal você trazer aí essa perspectiva. Posso só desculpa, te complementar Claro. um ponto, porque eu acho que tem uma parte, a gente está falando muito das competências, né, comportamentais e como que o nosso lado, né, de autoconhecimento. E para que tudo isso também, quando a gente fala do mundo do trabalho, né? Assim, eu gosto muito
muito de dizer para os meus alunos e para as pessoas com quem eu trabalho, assim, que a gente tem escolha. Às vezes não parece, às vezes a gente precisa muito de um emprego, tem uma situação que está complicada e aparece uma oportunidade e a gente fala, eu não tive escolha, eu tive que ir, né? Isso muitas vezes acontece. Eu gosto de pensar que, assim, óbvio que cada um tem o seu contexto, né? E o que está levando a mim, ou a você, ou a outra pessoa a aceitar uma oportunidade de emprego são necessidades e momentos que podem ser muito diferentes. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: a gente, quando se conhece, a gente sabe quais são os ambientes onde a gente vai performar melhor, onde a gente vai gostar de trabalhar, qual que é o jeito de se trabalhar. Então, quando você compara duas empresas e você vê as pessoas daquela empresa falando, você vê LinkedIn, você entra em redes sociais e tal, você tem a oportunidade de comparar o que a gente chama de cultura organizacional, que é esse momento, né? Quando a gente falou lá no começo, eu faço a entrevista, passo na parte técnica e quando eu entro num mundo que pode ou não ser um mundo onde eu gostaria de trabalhar. Né? E hoje a gente tem, obviamente, que nada vai substituir a prática e o dia a dia, quer dizer, o dia do meu trabalho, não é que eu vou saber exatamente como vai ser, mas tem muito como me preparar. Né? Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala muito sobre propósito, sobre alguma coisa o que me chama, o que eu gosto de fazer, qual que é a minha missão. Nem todo mundo tá olhando para isso quando tem 15, 16, 17 anos, porque a gente tem uma dinâmica, principalmente aqui no Brasil, muito já desenhada, né, de estudo, trabalho, e é isso, e é assim que a gente foi aprendendo. E eu não critico isso, até porque fiz parte desse movimento e faço parte até hoje. Mas uma coisa que me despertou há alguns anos é um pouco por que eu estou aqui, o que eu gosto de fazer mais, o que eu gosto de fazer menos. E me ajudou muito a fazer escolhas. Então, quando eu faço uma escolha que ela tem um lado financeiro importante, não é que eu não vou, mas eu sei que eu estou indo por conta mais da parte financeira do que efetivamente ligado ao meu propósito. Então, eu fiz essa escolha, eu fui. Só que quando eu estou lá, eu preciso entender por que eu fiz essa escolha, porque provavelmente pode ser que outras coisas relacionadas à cultura não fossem coisas que eu sabia que eu não era muito meu ambiente, mas naquele momento era o que eu precisava fazer. Então, por outro lado, se eu tenho algumas alternativas ali da onde eu posso escolher, eu gostaria que as pessoas, né, pesquisassem e soubessem qual é a cultura dessa empresa, porque cultura, na minha opinião, não tem certo ou errado, perfil não tem certo ou errado, mas tem aquele perfil que pode se dar melhor num ambiente X, tem um outro perfil que pode sofrer mais nesse ambiente X. Então, quando eu sei cada vez mais qual é o meu ambiente, qual o meu perfil, e quando eu estudo cada vez mais sobre o ambiente das empresas, dos projetos, das organizações como um todo, para onde, com quem eu estou conversando, para onde eu poderia ir, essa combinação ela fica cada vez mais honesta. Eu não digo nem ideal, porque às vezes não é o ideal. Mas eu saber com honestidade qual é a escolha que eu estou fazendo e por quê, o que está me levando a aceitar aquela posição de emprego ou aquela oportunidade, eu acho que a gente está sendo honesto com a gente mesmo, né? Então, isso ajuda muito, né? Porque às vezes você vai por uma questão financeira, mas você fala, pô, é a empresa dos meus sonhos e tal, e tal. Eu pergunto muito para os meus alunos, qual que é a empresa dos seus sonhos? E aí vem a resposta. Aí eu falo, por quê? Aí vem uma resposta. Aí eu falo, pô, mas você já pesquisou outras coisas sobre essa empresa? E o meu objetivo não é acabar com os sonhos dos alunos, muito pelo contrário, é diminuir a frustração. Porque quando você coloca uma empresa lá em cima, por causa de uma coisa que você leu, uma frase ou uma palavra, concorda que essa empresa é formada por pessoas erram, pessoas tomam decisões, às vezes, que a gente não concorda. Então, tudo isso é importante quando a gente está avaliando uma empresa para onde a gente gostaria de trabalhar. Então, alguma coisa aconteceu com aquela empresa ou com alguma pessoa daquela empresa. Hoje a internet, ela, né, proporciona para a gente saber de coisas que 10, 15 anos atrás aconteciam, mas ninguém sabia. Então, às vezes, por exemplo, você tem um caso
de alguma coisa, alguma conduta e tal. Então, a minha reação não é julgar a empresa do tipo, olha o que aconteceu com a funcionária ou funcionário daquela empresa, que absurdo. Mas é justamente como a empresa se colocou e se comportou frente ao que aconteceu. É esse tipo de... E se é uma coisa que eu faria também, essa empresa, ela não está fora da minha lista, muito pelo contrário, porque as coisas vão acontecer. Não é que você entra numa empresa e nada de errado acontece, nada de ruim, você não vai ter que fazer, né? Eu acho que é você estar preparada para essa expectativa, que alguma coisa vai acontecer, mas o que me ligou a essa empresa é como eu acho que ela vai lidar com esse tipo de coisa. Que aí eu me coloco pertencendo a esse grupo e tenho menos frustrações, né? Eu achei esse ponto que você trouxe, Adriana, fantástico, porque eu até me lembrei quando eu e a minha irmã, nós temos perfis bem diferentes, né? E ela estava fazendo, enfim, passando por alguns processos seletivos e ela estava contando da entrevista que ela fez. E daí, na entrevista, perguntaram se ela chora muito. E, né, eu achei essa pergunta curiosa. Enfim, tinha um contexto e tal, mas aquilo na hora já falou, gente, não deu match, porque eu sou uma pessoa extremamente emocional, seja chorar de alegria, de tristeza, enfim, né? Então, isso me incomodou de uma certa forma, né? E ela, ok, por ela seguiu. Então, são perfis diferentes, mas como isso é muito importante, né? E a gente vai entendendo também, às vezes, não só pesquisando dentro de redes sociais e acompanhando, eu acho que acompanhar a empresa, né, também que a gente tem como sonho lá, como meta, é muito importante, porque a gente vai entendendo, né, como é que ela funciona, justamente como você trouxe, né, como um todo. E quando a gente vai fazer essa escolha, mesmo sabendo que às vezes é por um cunho financeiro, essa questão da frustração. Então, eu estou aqui com este objetivo e nada me impede de eu ir atrás de algo que tem a ver mais com o meu propósito, mais com a minha missão. E se eu sei isso, tira um peso, né? Então, e daí você consegue ir lidando com outras situações. Então, acho que conhecer, né? Não só se conhecer, mas conhecer a empresa e as pessoas que estão lá dentro, né? Porque a empresa são feitas de pessoas e pessoas, né? Tem aí cada um o seu brilho, o seu jeito de ser também, né? Isso que vai fazendo também a cultura como um todo, né? Então, eu acho que esse ponto que você trouxe aí foi muito rico, né? E é muito importante a gente olhar para isso. E você disse que você queria falar um pouquinho mais sobre a palavra empregabilidade, propriamente dito. Você quer entrar nesse ponto agora, já que a gente está falando de cultura, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu não falei da empregabilidade, mas era exatamente esse ponto que eu queria trazer. Porque o que é empregabilidade, né? Você estar apta ou apto a entrar numa empresa, numa vaga e tudo mais. Então, assim, qual que é a gente já se parou para perguntar qual que é a minha empregabilidade? Minha empregabilidade é alta, é baixa? Depende, porque depende do que eu quero, depende do tempo que eu tenho, depende dos meus objetivos. Não é para fugir da pergunta, mas assim, é realmente uma palavra que então, por exemplo, quando a gente fala, né, a empregabilidade da geração tal, a empregabilidade das pessoas que estudam tal coisa, é muito difícil generalizar, assim, né, para o bem e para o mal. Mas eu gosto de linkar essa questão da empregabilidade com essa questão da escolha, porque eu entendo que é exatamente a minha empregabilidade, se ela é alta, se ela é baixa, depende daquilo que eu quero, né? Naquele momento, ou para daqui um tempinho, às vezes a gente faz uma grande programação da nossa vida e tem que dar uma reorganizada, porque de tempos em tempos as coisas mudam. Mas assim, a empregabilidade, ela não está assim automática, né? Então, por exemplo, eu fiz esse curso, eu trabalhei aqui, eu fiz esse projeto, tal, e agora fechou, é isso. A empregabilidade, na minha visão, ela vai mais além, ela tem essa é como se fosse um ecossistema, assim, com várias variáveis ali, né? Então, o que que eu quero, qual que é a minha necessidade naquele momento, da minha família, quais são as empresas ou organizações, enfim, que estão, né, mais relacionadas com essas vontades ou necessidades. Então, acho que quando a gente fala de empregabilidade em si, não tem uma fórmula, porque cada um de nós está vivendo certos contextos, né?
Ótimo, eu acho que linka, né, essa questão que você estava falando, por isso que eu puxei um pouquinho, né, que você queria falar, queria dar oportunidade, justamente porque é uma palavra aí que às vezes a gente olha para ela, mas não entende muito bem, né, a gente tem que ir destrinchando aí alguns pontos para entender realmente o que significa isso, né, dentro de contextos, né, e de situações. E para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber, diante de tudo isso que a gente conversou, né, como é que então a gente se prepara aí para um mercado de trabalho do futuro, né? Que é um futuro que você mesma disse, é um futuro que é presente, né? E está acontecendo, né? Porque nada é de um dia para o outro, mas trazer aí alguma dica, né? Ou como é que a gente poderia realmente ter alguns insights para ter essa preparação. Legal. Eu fico sempre assim, né? Eu lembro que a gente falava do ano 2000, aí depois falava 2020, e aí as coisas estão acontecendo, né? Eu gosto de programar coisas assim, eu acho que o planejamento ele é importante. Porque eu acho que dá um pouco essa visão daquilo que eu tenho que aprender, né? Eu acho que essa questão da aprendizagem para mim é muito forte, assim, é uma coisa que eu gosto muito, indico muito, né? Então, a questão do futuro, eu acho que é muito relacionada. Tem uma coisa que eu li, sei lá, uns 10 anos atrás, que na época eu falei, gente, não é possível. E hoje eu vivo isso pessoalmente, que é assim, que a gente vai ter 3, 4 carreiras na vida, a gente vai trabalhar simultaneamente em 3, 4 empregos. E eu que, né, trabalhei muitos anos em empresa, é uma empresa, depois é uma empresa. Eu pensava, falei, gente, eu não tenho assim, horas no meu dia que eu poderia pensar em ter outra carreira, outra. E hoje, né, depois de 3 anos que eu fiz essa mudança, eu vejo que é muito possível e dá para fazer 3 carreiras, 4, depende de como você vai realmente organizando. Só que isso demandou planejamento, demandou estudo, demandou um pouco, quando a gente fala de empregabilidade, até entender a minha carreira, como que ela. Qual que é a evolução da minha carreira, né, no tempo? O que quando eu entrei no mundo do RH, o que era o RH e o que é o RH hoje? Para mim, por exemplo, tem uma diferença já muito grande relacionada ao que eu aprendi na faculdade, né? Que foi importante, mas ao mesmo tempo, hoje é um mundo totalmente diferente, totalmente diferente. Então, eu acho que essa questão da gente se preparar para o futuro, e ele pode ser um futuro muito longe, ou ele pode ser um futuro muito próximo, né? Como a gente está falando de 2025, eu acho 2025 amanhã. Eu estou achando que o tempo está passando muito rápido, então realmente, para mim, é importante esse pensamento, e eu sei que isso vai evoluir, eu sei que isso vai mudar, porque eu acho que tem uma questão muito relacionada à frustração, expectativas, que é isso, é a gente saber que as coisas vão mudar. Então, e aí aquele QA, que é, né, o nosso coeficiente de adaptabilidade, de flexibilidade, vai ajudar muito a gente a navegar por essas mudanças, né? Então, tem uma palestra, um TED, de um cara que eu gosto muito, que chama Jacob Morgan, depois eu até passo para você, que ele fala um pouco como que você leva a sua carreira para o futuro, né? Então, como que você se prepara, e é um pouco da tua pergunta, né? E eu gosto muito porque ele dá exemplos muito específicos e tal. A primeira coisa que ele fala é dessa questão da aprendizagem. Então, de realmente você estar aberta. A gente está hoje numa carreira, amanhã isso pode mudar totalmente, daqui 3 anos também. Então, o que você precisa aprender? Aonde que você precisa pegar ali informação para realmente evoluir junto com os tempos, porque, gente, o que acontece, assim, os tempos mudam, as coisas evoluem, não digo que tudo é para melhor, mas, assim, as coisas evoluem, e quando a gente fica parada, apegada naquele negócio, que, não, sempre foi assim, eu aprendi assim, é só a gente que vai ficar, porque o resto, assim, a gente tá vendo hoje, né, o resto vai passando. Então, eu acho que é importante essa questão da aprendizagem, independente da carreira, independente da idade, né? A gente tem uma projeção de expectativa de vida muito maior, né, do que os nossos pais. Então, a nossa saúde vai permitir que a gente trabalhe por muito mais tempo. Então, como que a gente se prepara para isso também, né? Então, ele fala muito isso da aprendizagem. Ele fala uma coisa que eu achei fantástica, que é: não siga a sua paixão.
E aí você fala, poxa, mas todo mundo fala, nossa, se você puder, siga a sua paixão e tal. E ele fala assim: não siga a sua paixão, leve a sua paixão com você. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, mas é claro. Por quê? Porque se eu estou sempre seguindo a minha paixão, quer dizer que ela não está comigo, ela está longe de mim, né? Então, como que isso se. Ele deu um exemplo, e na hora eu lembrei de um caso que, se você me permitir, queria compartilhar com vocês, muito pessoal, que ele fala, então, que história que a gente conta para a gente mesmo enquanto a gente está fazendo os nossos trabalhos, né? Ai, que chato isso, nossa, aqui não serve para nada, nossa, imagina, estou perdendo meu tempo, mas você está fazendo. Então, assim, você está ativamente, né, indo contra aquilo que você tem que fazer e tal. Então, que história você conta? Eu lembro que logo quando eu comecei na carreira de consultoria em RH, eu trabalhava numa empresa muito grande, que tinha muita gente sênior, e eu estava começando, nossa, aquela garra, né? Qualquer coisa era uma coisa interessante, era nova e tal. E eu sabia que, assim, literalmente, os piores projetos eles davam para mim, porque ninguém queria fazer. Ou era muito chato, ou era muito longe, ou assim, era uma coisa muito que eles falavam, puxa, a gente não vai fazer isso, ou o cliente era chato, mas assim, tinha de tudo. E eu sabia disso, porque, pô, vai dar para quem? Para a pessoa que está começando, fechou. Então, o que que eu fazia? Eu me apoderava daquilo. Eu falava, bom, então assim, ninguém quer, eu vou fazer o melhor projeto que eu possa fazer com esse negócio. Então, ao invés de eu falar, poxa, só fico com, né, a última coisa, a coisa mais difícil de fazer, ou a mais chata, que ninguém quer fazer, eu falava, cara, que legal, eu vou ter que dirigir até Campinas? Beleza, eu nunca tinha ido para Campinas na vida. E aí eu falei, nossa, eu vou. Eu lembro até hoje desse dia que eu tive que ir sozinha falar com um cliente que era até de fora do Brasil. Então, assim, era um negócio que ninguém queria. E eles falavam, não, Adriana, pode ir. Não, isso aqui dá para Adriana. Isso aqui... E eu falava, gente, só que aquilo me fez crescer demais, tanto na empresa quanto para mim mesma. Porque, exato, porque assim, eu comecei a dar o melhor de mim num projeto que ninguém queria. O cliente e as clientes começaram a gostar, porque tinha uma pessoa, como eu era muito nova, eu me esforçava bastante, eu lia muito, assim, eu dava o sangue, né, para fazer o negócio. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com esses clientes, eles começaram a virar meus clientes. Então, quando precisava de um outro projeto, eles começaram a voltar, porque eu dava atenção e tal. E era uma parte muito pequena de tudo que acontecia na consultoria, mas para mim era o que eu fazia. E assim, eu ia feliz até Campinas dirigindo, porque eu falava, gente, olha que legal, esse projeto é meu, eu estou indo sozinha até lá. Sabe assim, eu me sentia empoderada, eu me sentia com autonomia, mas era a história que eu contava para mim. Né? Quando eu tenho que fazer alguma coisa que talvez não seja exatamente, né, o ponto que eu gostaria de estar, eu me conto uma história que vai me motivar. Então, assim, Adriana, isso aqui é ponte para isso aqui. Vambora, vambora. Sabe, isso aqui, eu sei que talvez não seja exatamente o que você pensou, mas vamos. E às vezes sim, às vezes não, tá? Às vezes fala, puxa, então eu não quero. Mas se eu tô lá, se eu tô fazendo, a história que eu conto para mim, de como eu tô contribuindo, faz muita diferença, sabe? Então, nessa palestra, ele fala sobre isso, ele vai numa construção e ele encontra com 3 pessoas. E ele vai perguntando: e aí, o que você faz aqui? Aí o cara fala: eu junto tijolo. Aí o outro cara fala: mas o que você faz? Ah, eu tô fazendo um muro aqui. Aí ele chega para um outro que tá cantando e tal, fala: escuta, aí ele para de cantar, pois não. O que você tá fazendo aqui? Eu tô construindo a maior catedral dessa cidade. Então, poxa, você imagina, os 3 fazem a mesma coisa, ganham a mesma coisa, mas você vê como que cada um ver a contribuição daquilo que está fazendo. Então, acho que esse é um ponto assim muito importante. A gente está falando do futuro, mas a gente pode começar hoje, né? Então, realmente levar a paixão junto, eu acho que ajuda muito, principalmente em momentos mais difíceis, né? E, e aprender sempre. E tem uma coisa que ele fala que eu gosto muito também de levar nas aulas, que tem a ver com você fazer o negócio. Então, por exemplo, você sabe que você ainda não está lá, né? Você está começando agora e tal, mas de novo tem a ver com essa questão da inteligência emocional também, né? Então, como que você atua, mesmo sem ainda ter a expertise ou o conteúdo específico. Então, você vai ser colocada numa posição. Primeiro que assim, gente, só um ponto. Ninguém nunca está 100% preparado para nada. Sabe? Ah, eu estou me preparando, porque quando eu estiver 100% preparada, quando você estiver 100% preparada, a oportunidade já passou.
já foi. Porque não é, né, não é assim que funciona. O universo ajuda muito a gente, mas nem sempre tá tudo lá, né, alinhado. Então, essa questão de você já agir como se você já fosse essa pessoa, não é mentir, não é fingir, não é nada disso, mas é você se contar essa história do tipo, quais são as competências e qual que é a atitude, como que a postura de alguém. Então eu vejo outras pessoas que estão fazendo aquilo que eu gostaria de fazer e eu vou me espelhando, eu vou contando para mim aquela história e eu vou montando. Então eu tenho um exemplo muito interessante que às vezes a gente faz uns bicos, né? Você faz um projeto aqui, um projeto ali e tal, uma coisa que não é assim super glamurosa, né? E ele mesmo nessa palestra, o Jacob, ele dá esse exemplo, que ele é escritor, né? Então ele escrevia alguns artigos e tal, e puxa, ganhava assim, sei lá, ele estava falando acho que $10 na época para cada um, que é muito pouquinho, né, para quem escreve artigos e tal. E ele falava, poxa, ao invés de eu pensar que eu era uma pessoa desempregada, sem grana e tal, e que estava trabalhando muito, eu me via como um jovem empreendedor. Então, olha a cabeça, que ele estava o quê? Criando, ele estava montando uma empresa, ele estava montando, né, uma rede de conteúdo e tal. Então, a história que a gente conta pra gente, né? E ele já era diferente a atitude dele quando ele se via como uma pessoa desempregada ou sem grana e tal, é uma atitude. Quando ele né, se auto-intitulava empreendedor, eu sou um jovem empreendedor e tal, aquilo mudava, porque ele falava, pô, é isso que eu tenho que fazer, porque eu sei que aquilo vai me levar para um próximo passo, para eu realmente ser empreendedor. Mas até eu ser, eu vou contar para mim mesma que eu sou, para justamente isso me ajudar na motivação e na busca por esses próximos patamares, né? Então eu acho que quando a gente fala do futuro, é muito mais o que a gente está fazendo hoje para chegar lá, né? E não assim, então eu espero, o futuro chega e aí alguma mágica vai acontecer. Então, eu acho que é nesse sentido, sabe, da gente conseguir fazer um mero planejamento. Eu também não sou muito fã de planejamentos muito fixos. É isso aqui por um ano, depois eu. Porque quando a gente planeja alguma coisa que está na mão também de outras organizações ou outras pessoas, há uma grande chance de frustração. Já quando a gente programa coisas que só dependem da gente, né? Vou fazer uma dieta, vou fazer mais exercício, a gente já não é sempre que cumpre. Imagina se você coloca a responsabilidade de coisas interessantes acontecerem na sua vida no outro. Né? Então, eu acho que tem muito essa planeja, sim, mas sabendo que tem pontos para ser flexível, que tem alternativas ali, plano A, plano B, e bola para frente para a gente ir construindo esse futuro, porque o futuro está sendo construído pela gente, né? Então, eu gosto de ver dessa forma, né? Um pouco do que ele fala, assim, eu gosto de ver que eu estou contribuindo para essa construção do futuro, né? E como que eu faço isso? Aí eu vou para as minhas competências, para o meu autoconhecimento, olho para o meu propósito, o que eu já tenho, o que eu preciso fazer, né, para ir avançando em direção a esse caminho, e as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Vem uma pandemia, o que a gente aprende com isso, como que a gente se adapta, vem outras coisas, perde um emprego, muda o ambiente familiar, muita coisa acontece, né? Agora, como a gente vai lidando com isso ao longo do caminho é que vai dizer muito sobre o nosso próprio caminho, né? Com certeza, acho que é um treinamento, né, um estudo contínuo de tudo que a gente faz, né, então essa história, né, eu vi muito isso, como é que eu vou treinando chegar naquela posição, eu me espelho, vou falando, eu gosto disso, então, né, eu sou assim, e vou contando lá, né, e vou me motivando também, né, para que as coisas caminhem aí dentro do que a gente escolheu, né, eu acho que a gente falou de muitos pontos importantes, né, de escolhas, frustrações, como é que a gente administra algumas coisas, né, então, acho que é isso. Adriana, a gente está encerrando aqui nosso bate-papo. Quando você falou da paixão, eu lembrei de uma frase, não vou me lembrar exatamente da frase, mas foi justamente isso, né, se a gente quer um jardim cheio de borboleta, a gente vai correr pescar um monte de borboleta e ficar enfiando ela no nosso jardim, ou a gente vai plantar mais flores, né? Então, assim, como é que a gente também traz um ambiente mais fértil, né? Para que no nosso futuro a gente realmente possa ter muitas borboletas, né, no nosso jardim. Então,
me lembrei dessa frase, né? Que é um pouco disso, né? Você não vai buscar a paixão, mas a paixão tem que te acompanhar, né? Então, queria agradecer aqui o momento. Eu adorei o bate-papo, adorei conhecer um pouquinho mais das suas histórias, né? De você trazer aí sua expertise para compartilhar com a gente. Espero que todo mundo também aqui que esteja nos assistindo tenham gostado, né? E é isso, queria te agradecer e agradecer a todos aqui que estão nos assistindo. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito bom poder, né, ter esse papo. Eu acho que tem essa. Acho que quando a gente compartilha, a gente também vai relembrando e repassando, né, esse filme na cabeça. E se você me permitir, para quem está assistindo a gente, eu queria dar uma última dica, assim, para Claro! mesmo, para ajudar nessa questão de como a gente se planeja, como a gente se conhece. Então, escrever mesmo seus compromissos de carreira, seus compromissos de vida, aquilo que você tem para contribuir. Às vezes a gente não para pensar, mas a gente trouxe muita coisa na nossa mochila, né? Então, o que eu já fiz? Com o que eu posso contribuir? Quais são os meus pontos fortes, né? Para eu ir para esse caminho, o que eu preciso buscar? Que tipo de informação eu preciso aprender? Aonde que eu vou? Quem que eu aciono? Hoje em dia a gente tem uma possibilidade incrível de se apoiar em outras pessoas, colegas de trabalho, de estudos, de projetos, né? E uma coisa muito interessante desses ciclos da vida que vão ajudando a gente a evoluir, então, é do que eu preciso desapegar. Porque não dá para carregar tudo o tempo todo. A gente vai colocando mais coisa na mochila, mas tem algumas coisas que precisam dar espaço para outras. Então, acho que essa reflexão periódica, agora a gente está chegando no final do ano, vem as resoluções de ano novo, vem muita coisa aí pela frente, parar um pouquinho para pensar. Eu tenho meu papelzinho, eu ainda faço tudo em papel, adoro caderno, mas eu sei que talvez os nossos alunos, né, gostem mais de os caderninhos eletrônicos, então façam da forma que vocês preferirem. Mas assim, eu ainda tenho um papel de 7 anos atrás, que a gente chama de canvas de carreira, que é um pouco isso: o que eu quero, o que eu preciso, para onde eu vou e o que eu deixo, né? O que eu vou deixando para trás para eu poder ir evoluindo, desapegar de algumas coisas e trazer outras para esses novos caminhos. Então, eu desejo boa sorte para todo mundo, espero que cada um trilhe uma jornada incrível e estou sempre por aqui, caso precisarem de alguma, trocar informação e bater papo, também fico à disposição. Adorei e obrigada. Imagina, adorei aí. A gente está finalizando realmente o ano, né? O que eu vou deixar para trás para criar espaço na minha mochilinha para trazer um novo, né? Muito bom. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todo mundo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.